Muito boa tarde a todos. Cumprimento especial ao Carlos Martins, Presidente da ADICT, Presidente da Fundação de Juventude, Professor Braga da Cruz, cada um de vós. O tema que a ADICT me colocou foi o território enquanto lugar criativo. Eu queria pegar precisamente na palavra lugar. O lugar são recursos. Numa primeira abordagem podemos pensar em recursos, em todos os recursos, menos nas pessoas. Na verdade, o principal recurso que nós temos em cada lugar, no Porto, no Norte ou em qualquer outra parte do país, é exatamente o recurso pessoas. E já agora, o talento das pessoas. Cumprimento ao Sr. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte. E, na verdade, esta assunção dos recursos é o ponto de partida para qualquer estratégia de competitividade. Aliás, como já foi aqui dito hoje, nas várias intervenções, e o Carlos de uma forma mais desenvolvida. Até aqui não há nenhuma novidade. No ponto seguinte também não. Pegarmos nos recursos e alinharmos uma visão estratégica, enfim, se nos deslocarmos lá para trás no tempo, há 10 anos, eventualmente, isso poderia acontecer a nível nacional. Depois, quando descíamos e fazíamos um zoom no território, eventualmente, em algumas regiões, em alguns níveis regionais, mas depois, se fizéssemos mais zoom e abaixo da região, em termos administrativos, temos a administração local e os municípios, a visão estratégica ainda não estava muito presente de todo, até porque havia que resolver questões muito mais básicas do que agora ter uma visão estratégica para pegar nos recursos patrimoniais, no talento das pessoas. E quando falamos de recursos e património, podemos estar a falar de património arqueológico, histórico ou natural. Isso, entretanto, evoluiu. E, portanto, hoje, 2012, não tenho dúvida que, além da identificação de recursos que cada território procura fazer, de alguma forma já há uma visão estratégica para esses recursos, para o aproveitamento desses recursos. O terceiro ponto é a rede, como o Carlos há pouco bem falou. E aí nós temos algumas dificuldades mais. Temos recursos, temos, de alguma maneira, ainda que porventura demasiadas visões e algumas delas demasiado territorializadas, quero dizer com isto que é necessário dar mais escala às visões estratégicas, e não tem que ser escala regional, pode ser uma escala intermunicipal, mas já lá irei. Mas depois temos a rede, e na rede nós vamos falhando um pouco ainda em Portugal. E eu penso que quando nós resolvemos o problema da rede, para além do discurso político, evidentemente, e o discurso político não é só feito por políticos, é feito pelos diversos atores, quando nós resolvemos o nosso problema da rede, então estaremos a responder à pergunta como fazer desenvolvimento e como ter competitividade nos nossos territórios, seja através da criatividade ou da inovação. As redes têm que ser locais, desde logo. Locais de base municipal. Tem que haver redes de base local municipal. Mas depois tem que haver redes regionais. E depois tem que haver redes nacionais. E hoje, quem não está integrado, e já percebi que a ADICT está, eu há bocado estive a falar com o Ricardo Luz, pensava que ele estava no Porto e está no Rio de Janeiro a representar a ADICT num outro evento que, enfim, tem que ver com estas temáticas. E as redes internacionais são aqui, hoje, cada vez mais essenciais. Portanto, quando nós hoje falamos de criar uma visão estratégica a partir de recursos, as redes que são aqui necessárias para criar valor já não são de todo locais, tão pouco regionais, e, em alguns casos, nem nacionais. Já tem que ver com um conjunto de parceiros que vai muito além do nosso território administrativo nacional. Teremos mais valor a partir deste trabalho em rede à volta desta visão, aproveitando melhor os recursos, se soubermos aplicar esses recursos, então, a criatividade e a inovação. Porque, verdadeiramente, isso só gerará resultado se nós, a partir da aplicação da inovação, criarmos valor a partir dos recursos. Enfim, tive a felicidade, durante vários anos, e foi assim que conheci o Carlos Martins, de, em territórios bem difíceis, bem mais difíceis do que o Porto, a área metropolitana do Porto, de trabalharmos à volta
de patrimónios, enfim, que na maior parte dos casos até os locais nem lhe davam valor nenhum. E aqui entro com um outro conceito que tem a ver com a diferenciação. É essencial haver diferenciação. Dito de outra maneira, de uma forma mais simples, se é para fazer mais do mesmo, porventura não vamos gerar valor. E porventura vale mais parar a tempo e a horas e redirecionar os nossos recursos, que aliás são cada vez mais parcos, e podermos então refundar, se necessário for, a visão estratégica à volta desse conjunto de recursos. Bom, isto em teoria até pode parecer fácil. Na prática nem sempre é fácil. E na prática, para funcionar, eu dir-vos-ia que o que é essencial é que cada um na rede de trabalho saiba exatamente qual é a sua tarefa e não haja os comuns problemas do protagonismo do subsetor que está à volta da rede, porque cada um pode ter o seu protagonismo sem atrapalhar o protagonismo da rede. Porque verdadeiramente o que é que interessa haver protagonismo se não houver valor criado na ponta final? E este problema também é um problema que nós, cultural, que nós devemos ir ultrapassando. Porque, sob o ponto de vista prático, quando falamos de escalas locais, subregionais, até regionais, há sempre esta questão de quem é que fica, quem é que vai adquirir o maior e o melhor protagonismo. E quando transpomos estes conceitos para o território e as cidades, e sobretudo para o grande desafio que o território e as cidades hoje têm pela frente, hoje e seguramente para a próxima década, que é a competitividade das cidades e a competitividade do território, portanto é o valor que todos em rede, trabalhando cada um na sua função, pode ser gerado, aí o problema do eventual protagonismo que se vai sobrepor sobre aquilo que é importante é um problema que tem que ser resolvido. E a melhor maneira de resolvermos estes problemas é falar deles. Desde logo dentro das redes de trabalho, porque também há a boa maneira portuguesa, muitas vezes, porque queremos ser simpáticos uns com os outros, acabamos por não discutir o âmago dos problemas e depois fica aquela paz podre que normalmente dá mau resultado. E por isso, recursos, rede e visão estratégica, normalmente falamos muito de lideranças. Na verdade, se não houver lideranças, não há resultado no final. E aqui, indo um pouco ao território e ao papel que a administração local tem, e seguramente que tem, aliás, falávamos há um bocadinho, antes de começarmos, que quando falamos em lugar, não há nenhuma dúvida que a administração local tem aqui um papel essencial. Os municípios, sobretudo porque desde logo são líderes administrativos de um determinado lugar, podem ter aqui um papel essencial. Agora, porventura é necessário mudarmos algumas coisas também. Do lado do governo é isso que procuramos estimular. Mais do que estimular, regular, legislar, no sentido de poder criar uma ambiência, ou a melhor ambiência, para que isso se faça melhor. E aí falo da cooperação entre municípios. Nós necessitamos de mais cooperação entre estas entidades administrativas locais para que estas visões estratégicas à volta de recursos possam gerar melhores resultados. Quando falamos de património, e património, como disse há pouco, podem ser castelos medievais, vestígios arqueológicos romanos, património natural, na verdade, quando falamos, ou florestas, também não deixa de ser um património natural. Quando falamos de património, quando falamos destes recursos, eles não têm divisões administrativas. E há ainda uma tendência, eu utilizei a palavra ainda porque, enfim, a tendência é que este ainda vá desaparecendo, mas ainda há uma tendência de municipalização da visão estratégica. Isto deve, enfim, ter um caminho que
tenda para acabar. Ou seja, quando estamos a tratar destas visões estratégicas territoriais, seja nas áreas metropolitanas, e aí falamos de Lisboa e do Porto, e desde logo essas têm a vantagem de, porque são, sob o ponto de vista da densidade demográfica, mais favorecidas e, portanto, têm mais talento humano, devem fazer desde logo esse exercício. Também não é claro que esse exercício esteja a ser feito. E depois, nos outros territórios, as sub-regiões, nomeadamente as entidades que as gerem sob o ponto de vista administrativo, as denominadas comunidades intermunicipais, devem também adquirir essa escala de trabalho, sobretudo para estes setores e recursos que são estratégicos para gerar valor a partir do talento das pessoas e do território. E, portanto, este aqui é um ponto que necessita de ser melhorado. Desde logo aqui da parte das entidades públicas, do lado dos governos, da administração central, melhor regulado, no sentido em que os modelos de governação destas entidades devem ser diagnosticados, e claramente que essa é uma causa para que esta intermunicipalidade não funcione bem, seja nas áreas metropolitanas, seja nas comunidades intermunicipais, porque quem gere, ou portanto, quem devia gerir a um nível intermunicipal, a área metropolitana ou uma comunidade intermunicipal, tem funções acumuladas no seu próprio município. E, portanto, se tem funções acumuladas, naturalmente que, até porque aqui se tratam de eleitos diretos, os eleitos, os presidentes de Câmara, têm desde logo de tratar do seu território municipal e dos problemas que lá estão, evidentemente. É para isso que foram eleitos. Não quer dizer que os assuntos e os problemas e, sobretudo, o tratamento destes setores estratégicos no nível intermunicipal sejam, como dizer, prejudiquem a atividade municipal. Não quero dizer que prejudiquem, porque não prejudicam, mas há aqui há alguns pontos de interseção de interesses e naturalmente, até de priorização de ação que têm que ser resolvidos através do modelo da governação destas entidades. E não estou aqui a dizer que o modelo de governação tem de passar do que é, que basicamente não é, porque os conselhos diretivos destas entidades são formados por todos os presidentes de Câmara que formam essas áreas territoriais, seja áreas metropolitanas ou as comunidades intermunicipais. Dizia, não tem que ser passar daqui para a eleição direta, porque isso, penso eu, que também não é o tempo para o fazer, e é altamente discutível, porque isso sim, para aqueles que são mais regionalistas, e naturalmente aqui no Norte há mais regionalistas do que lá para o Sul. Eu não sou do Norte nem do Sul, que é para fazer declaração de interesses, sou do Centro, portanto, eventualmente estou também aí a meio, mas dizia que, sem prejudicar uma futura boa discussão sobre a eventual regionalização, há métodos de governação que podem ser melhorados, tanto nas áreas metropolitanas como nas comunidades intermunicipais, que ajudam à persecução de bons objetivos, tal como este que vai ser discutido a partir de hoje e nos próximos dias, promovido pela Associação para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas, que é uma forma de abordagem aos recursos para gerar valor. E, portanto, este é claramente uma das responsabilidades do lado da administração central. Do lado da administração local, com os seus vários atores, como o Carlos disse, e os seus vários atores são as escolas, as universidades, as empresas, as instituições particulares de solidariedade social. Na verdade, hoje gerir um território é muito mais complexo, porque os desafios que se colocam são completamente diferentes do que aqueles que eram e que se nos colocavam há 10 ou 20 anos atrás. Bem, se falarmos há 20 anos atrás, não há comparação. Eu costumo dizer que há uns tempos, basicamente para cumprir objetivos na administração do território, era preciso ter dinheiro, mandar fazer um projeto, construir a infraestrutura e depois pô-la a funcionar. Hoje, basicamente, as infraestruturas estão construídas, não quero dizer que esteja tudo construído, claro que há sempre coisas por fazer, mas basicamente esse eixo está preenchido.
Hoje, o grande desafio é este desafio da competitividade, de gerar valor, de juntar os atores em rede e de criarmos estratégias que vão muito além das divisões administrativas municipais. E esse, desde logo, é uma responsabilidade de cada um dos presidentes de Câmara, naturalmente ajudados e em complementaridade com os outros atores da sociedade civil, sejam eles públicos ou privados. E vou terminar, porque me deram 15 minutos e provavelmente não controlei tempo, mas já os excedi. Naturalmente, para além de vos felicitar, juntar aqui aos T's da criatividade e das cidades criativas, que são 3, não é? O talento, a tolerância e a tecnologia. 3 C's que são essenciais para complementar os T's, que são o C de cidade, o C de conhecimento e o C de competitividade. Para termos melhor aproveitamento do conhecimento, o talento mais não é do que isso, e termos cidades mais competitivas, a grande mensagem, a grande visão é sabermos qual é o nosso lugar em termos daquilo que é o nosso protagonismo individual e fazer com que o nosso protagonismo individual acrescente ao coletivo. Se nós conseguirmos resolver isto, resolvemos o trabalho em grupo, as redes, e aí estaremos seguramente a dar passos mais concretos para chegarmos onde todos já identificamos que devemos chegar. E eu acho que essa parte está feita. A parte dos diagnósticos e das ambições e objetivos está feita. Agora é como fazer acontecer. Para fazer acontecer, naturalmente, não é preciso inventar nada. É preciso sabermos trabalhar mais uns com os outros. Sejam entidades públicas, municipais ou regionais, sejam toda a sociedade civil, as entidades privadas, que têm aqui um processo, têm aqui um papel essencial para atingirmos esse desígnio, que é um desígnio nacional, que agora está cada vez mais na agenda, que tem que ver com o crescimento económico. E eu digo que agora está cada vez mais na agenda porque, nos últimos anos, apesar de aparentemente ter estado, não esteve. Porque Portugal não cresceu economicamente na primeira década do euro, nós não fomos capazes. Nós lidámos bem com o euro nas variáveis que são mais fáceis de lidar, dinheiro a baixo custo, inflações controladas, e tudo o que isso quer dizer, quando havia muita liquidez nos bancos para podermos todos ter, com acesso ao crédito, aquilo que eram as nossas ambições de bens e serviços, mas o que é facto é que, apesar disso, Portugal não cresceu. Aliás, Portugal foi o último país da União Europeia, um dos últimos da OCDE, em termos de crescimento económico, na primeira década do euro. Portanto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que temos todos que fazer diferente, e eu acho que esse caminho está a ser trilhado com, naturalmente, muito boas pequenas ações, porque a ação grande gerar-se-á através das boas pequenas ações, assim como os problemas grandes só se resolverão com a resolução dos pequenos problemas, como é bom exemplo este da ADICT, e que, naturalmente, eu gostaria aqui de felicitar, que é um movimento natural de um conjunto de pessoas que têm essa visão, mas que depois soube interagir com as entidades públicas, regionais e agora locais, eu percebi através dos seus laboratórios criativos, e que eu quase que diria, e deixaria aqui como repto, que é importante, bom, isso claro que depois tem que ver ali com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, mas como estender este movimento das indústrias criativas a todo o território nacional, porque ele é um movimento nacional. Talento e criatividade, felizmente, é o que não falta em Portugal, e é essa a palavra última de esperança que eu vos queria deixar. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Sr. Secretário.